Olá, você produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos aqui em uma propriedade de tomate na cidade de Mojimirim, acompanhando aqui como tem sido feito o trabalho por um importante produtor aí que tem mais de 40 anos na atividade. E a gente conversa agora com o Wanderson Misael, ele que trabalha no desenvolvimento de marketing da Bayer, e ele vai falar um pouco para a gente em relação ao trabalho de desenvolvimento aí dos últimos anos da empresa em relação ao tomate, né? É um trabalho que não para, né, Wanderson? Não para, sempre a busca contínua pela evolução, né? A gente está trazendo hoje aqui para o produtor, que é o César Ravaiani, ele já é parceiro nosso aí desde o início, né? Parceiro como Bayer, né? E falando da divisão de sementes de hortaliças, no caso da Seminis, a gente já vem com ele aí já fazendo um trabalho já mais forte há uns 10 anos aí, quando foi introduzido aí, ele começou a trabalhar com o tomate compact, né? Nos últimos 2 anos a gente conseguiu introduzir mais um material que é o tomate coronel, que apresenta uma característica de rusticidade, né, para o início do semeio do primeiro semestre, né, que ele consegue entregar um alto potencial produtivo com alta rusticidade. E esse processo de evolução ele faz exatamente nos desafiar, né? Ele nos desafia no sentido de que nós temos que buscar sempre ter um material que atenda à necessidade do produtor. A gente não tem o produtor como fim, mas sim a gente tentar se colocar no lugar do produtor para enxergar qual que é o problema. E quais são as dores do produtor? É entregar um material que tenha alto potencial produtivo, que traga rentabilidade, com uniformidade e com qualidade final. Não é apenas produzir no campo, não é apenas ter a questão da resistência, mas sim de ter também um produto que da porteira para fora tenha demanda, né? E entendendo esse desafio, a Seminis ela tem trabalhado também no desenvolvimento de novos materiais, que é o que a gente espera aí em 2 anos, tá com um novo material para atender, por exemplo, um desafio que ele tem hoje, que é o segundo semestre, onde ele tem uma alta pressão de geminivírus, que é um vírus transmitido pela mosca branca, né? E a gente está buscando exatamente evoluir nesse sentido. Só que genética não é fácil. Lidar com genética tem essa questão dos encaixes, como eu brinco falando da analogia com o quebra-cabeça. Tem que ser perfeito o encaixe, porque senão você termina perdendo outra característica. Se eu introduzo uma resistência a geminivírus, a um vírus, eu perco uma outra qualidade, que talvez seja qualidade de fruto, potencial produtivo, sabor, firmeza de fruto. Então é um desafio constante, mas é isso que nos motiva também. Com certeza. Bom, fala um pouco para a gente em relação a essas duas variedades que vocês têm hoje, que são de bastante abrangência do produtor, né? O produtor se identificou bastante com essas duas variedades e como que vocês têm trabalhado com elas e na expectativa de lançar ainda aí nos próximos 2 anos, 1 ano e meio, uma variedade que seja resistente ao vírus transmissor da mosca branca. Perfeito. Hoje nós podemos dizer, e sem arrogância nenhuma, falsa modéstia também, hoje nós somos líderes do semeio do primeiro semestre. Então, com tomate compact, hoje nós somos a referência, os maiores produtores de tomate do estado de São Paulo já trabalham com tomate compact, né, já conhecem e tem um alto potencial produtivo com qualidade. O tomate coronel foi um material que foi lançado há exatos 2 anos, né, vai completar 2 anos agora, e é um material que ele vem nos surpreendendo. Por quê? O produtor caiu no gosto do produtor pela facilidade de manejo e o alto potencial produtivo. Então a gente acabou de fazer um lançamento, o que a gente chama de acabou, né, 2 anos, porque para a genética realmente fazer um lançamento é muito complexo. São mais de 8 anos de trabalho desde a pesquisa para poder chegar com um produto comercial, né? Mas a expectativa nossa é que a gente consiga identificar materiais que tenham esse potencial de resistência a geminivírus e que casem também com as características que esses materiais têm, né? Compact entrega produtos de alto padrão de qualidade para mercados muito exigentes, né? O Coronel, ele tem para o produtor o lado da produtividade, enchimento de caixa, rentabilidade. E o que a gente não quer é perder essas características, com a introdução, por exemplo, de uma resistência. Então esse é o grande desafio que a gente espera cumprir aí nesses próximos 2 anos. Perfeito. Bom, fala um pouco para a gente em relação ao desafio que vocês têm na pesquisa em desenvolvimento. Além dos desejos do produtor, tem também os anseios que o produtor passam para vocês do mercado, né? Do consumidor, que também isso tem que ser levado em conta, né? Sem dúvida. É o que a gente chama da porteira para fora, né? Falando da porteira para fora, o que o mercado pede? Hoje o produtor ele é extremamente cobrado e não está nem um pouco errado disso. A gente está pensando em evolução de mercado, né? O produtor ele tem sido cada vez mais cobrado pela questão da rastreabilidade. Hoje, se a gente imaginar o produtor que nós estamos aqui na área dele, o César Ravaiani, ele inclusive faz parte de um programa que é o Par e Passo, que faz o rastreamento desde a origem
desde o início, com anotações em caderno de campo, com todo o controle do que foi utilizado, seus períodos de carência respeitado. Para quê? Para que aquilo chegue na gôndola do consumidor e o consumidor saiba, pô, eu estou consumindo o tomate que veio lá do César Havaiani, lá de Mogi. Então, isso é muito legal. Isso é desafiador para o produtor e para nós como indústria, especialmente falando em genética, a gente sabe que não basta ser bom. A gente sabe que se é Bayer é bom, tem esse slogan bastante conhecido aqui no mercado brasileiro, mas a gente fala também da questão de que não basta que o produto ele seja bom, ele tem que atender à necessidade do consumidor final, né? Que é qualidade e segurança alimentar, que é o que a gente está buscando consumindo alimentos como hortaliças. Sim. Aqui nessa propriedade do César, ele tem o Compaq, não é isso? Compaq e Coronel. Aqui atrás da gente é o Compaq, né? Isso. Perfeito. Então vamos ver aqui as imagens do Compaq. Bom, então agora a gente vai falar com a Thaisa, que trabalha com pesquisa em desenvolvimento, P&D, para tomates no Brasil, na empresa de hortaliças da Bayer, e ela vai falar um pouco para a gente sobre esse trabalho dela em relação à pesquisa em desenvolvimento para o Brasil. Como é que tem sido nos últimos anos a pesquisa em desenvolvimento e o que você faz exatamente para que lá fora eles consigam pensar em novas variedades para a gente aqui? Bom, nós temos um programa de melhoramento focado no Brasil. Hoje esse programa ele fica na Espanha. Então nós temos uma pessoa, um melhorista que trabalha para as nossas necessidades aqui no Brasil. Depois que essas sementes elas são feitas, todos os cruzamentos nesse programa, nessa estação nossa de pesquisa lá na Espanha, a gente recebe essas sementes aqui no Brasil. E aí nós fazemos testes. A primeira triagem que a gente faz na nossa estação de pesquisa. Nós recebemos aí em torno de 800 a 1.000 sementes por ano, 800 a 1.000 diferentes tomates para testar no Brasil por ano. Então a gente faz uma primeira seleção na nossa estação de pesquisa, a gente tem um percentual de seleção aí de 3%. Então depois dessa primeira seleção, a gente vai trabalhar diretamente com os agricultores, a gente faz contratos e faz parcerias com os agricultores para testar nas regiões dele. E o meu trabalho é esse, fazer esses testes, fazer todo o planejamento e toda a estratégia de ensaios para que esses ensaios eles sejam o mais representativos possível. E depois, a partir desse momento que a gente faz essas seleções, a gente trabalha aí com o time de desenvolvimento e o time comercial também. E é um trabalho de desenvolvimento e pesquisa contínua, né? Aí são muitos anos, né? Quanto tempo leva, mais ou menos, para ser desenvolvida uma variedade? Bom, contando, a partir do momento que nós recebemos essa semente no Brasil para fazer o primeiro teste, em torno aí de 4 a 5 anos. Contando com o tempo que se leva na Espanha, todo o tempo para que se façam os cruzamentos, se estabilizem as linhas, para fazer de fato os híbridos que a gente recebe no Brasil, a gente demora aí em torno de 6 a 8 anos. E a gente também tem que levar o tempo que a nossa equipe comercial também dispõe para conseguir fazer esse posicionamento correto desses tomates para os produtores. Então, de algum tempo aí, vocês já têm trabalhado em variedades que possam ser resistentes à mosca branca, que é uma grande preocupação do produtor de tomate no momento. Isso, de fato, tem acontecido? Vocês têm aí trabalhado nisso? Sim. Nós já estamos trabalhando buscando essa resistência já há alguns anos. A nossa empresa, a gente preza, a gente toma bastante cuidado, a gente tem sido bem rigoroso na seleção dos nossos tomates, justamente porque a gente leva em consideração as outras características agronômicas que são importantes para o produtor. Então, nós sim temos que ter o tomate com a resistência, mas nós não podemos perder as outras características. Então, dentro desse contexto, é difícil para nós acharmos uma variedade, aí um tomate que atenda
o que o produtor necessita. No entanto, com muito trabalho e muito movimento da equipe, a gente está, sim, nós estamos muito esperançosos com os novos materiais que estão vindo aí e acreditamos que dentro de 2 até 3 anos a gente vai trazer um novo tomate com resistência a geminivírus e que vai atender ao que o produtor necessita, dar rentabilidade ao produtor e que ele tenha sucesso. E nós estamos esperançosos. E uma última pergunta que eu acho que também é uma dúvida bastante interessante que os produtores também costumam ter. Qual que é a diferença entre tolerância e resistência? Porque esse material que aí está por vir, ele é resistente à mosca branca, né? Isso. Bem, essa é uma dúvida bastante comum no nosso, não só com os produtores, mas sim no meio agronômico, né, com os nossos colegas e todo o pessoal aí que compõe a nossa cadeia. Quando a gente fala em resistência genética, nós estamos pensando e nós temos um gene que vai mediar essa resistência ou uma quantidade aí de mais genes que vai mediar e vai trazer essa resistência genética. Quando a gente usa o termo tolerante, a gente nós não estamos nos referindo à resistência genética. A gente não estamos falando de genes. Eu vou dar um exemplo muito claro, por exemplo, entre o coronel e o compact. Nenhum dos dois tem o gene TY1 que confere resistência ao geminivírus que é transmitido pela mosca branca. Nenhum dos dois. Mas em condições de campo, e nós já observamos isso, e os produtores já nos relataram que o coronel ele é mais tolerante ao geminivírus do que o compact. E nós acreditamos que o coronel seja mais tolerante por ser uma planta mais vigorosa. Tá? Então existe aí essa diferença. Então, muitas vezes, para outras doenças também, que não existe um gene ou uma quantidade de genes que vai mediar essa resistência, o comportamento do tomate ele pode ser diferente frente a uma determinada doença por outras características que este apresenta. Perfeito, Thaisa. Muito bem explicado aí. Obrigado pelas suas informações e aqui pra gente, para esclarecer aí bastante em relação ao trabalho que vocês têm feito na Bayer em relação à pesquisa e desenvolvimento também essas dúvidas aí que a gente costuma ter. Bom, muito obrigado pelas suas informações então. Você, produtor rural, continue ligado porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.